Pessoal, atenção! Hoje eu trago para vocês uma notícia, de última hora, uma notícia quente, daquelas que viram o jogo político de ponta cabeça e que já está dando o que falar em todo o Brasil. E eu não estou exagerando, porque o que eu vou contar agora tem potencial para mudar não apenas os próximos meses, mas também o futuro da nossa democracia. Se você está cansado de ver a política brasileira dominada por narrativas seletivas, manipulação da grande mídia e perseguição de quem pensa diferente, então fica comigo até o fim, porque o que eu tenho para revelar hoje é uma virada histórica. Mas antes de mergulhar nessa análise explosiva, eu preciso pedir algo importante. Deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve agora no canal. Isso não é só um gesto simbólico. Isso ajuda a quebrar o bloqueio da mídia tradicional e do algoritmo. Quando você curte e se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. E eu tenho certeza que você não quer ficar refém de narrativas prontas, não é? Então bora fortalecer esse espaço independente. O seu like e a sua inscrição são a arma que a gente tem para furar essa bolha. Agora vamos lá, porque o que aconteceu hoje em Brasília é simplesmente histórico. Aprovada a PEC da blindagem. Hoje, 17 de setembro de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas, e a votação foi contundente. No primeiro turno, o texto passou com 353 votos a favor e 134 contra. No segundo turno, o resultado também foi expressivo, 344 votos a favor e 133 contra. Além disso, uma emenda importante foi aprovada. O voto secreto voltou a valer nos casos em que as casas legislativas precisam autorizar a abertura de processo criminal contra deputados e senadores. Essa emenda passou com 314 votos a favor e 168 contrários. Ou seja, a partir de agora, nenhum deputado ou senador poderá ser processado criminalmente sem autorização da própria casa. E mesmo em casos de prisão em flagrante por crime inafiançável, vai ser preciso um aval da Câmara ou do Senado. Além disso, a PEC ampliou o foro privilegiado para os presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso, que agora passam a responder diretamente no Supremo Tribunal Federal. E por causa de decisões anteriores do próprio STF, que equipararam imunidades de deputados federais com estaduais, os efeitos dessa PEC também vão se estender para deputados estaduais e distritais. Isso muda completamente a relação de forças em Brasília. O impacto dessa PEC. Eu sei que tem muita gente perguntando, mas o que isso significa na prática? Significa que, de agora em diante, não vai ser mais tão simples usar a justiça como arma política contra parlamentares. Até ontem, um único ministro do Supremo Tribunal Federal podia decidir sozinho sobre o destino de um deputado eleito por milhões de pessoas. Podia afastar, bloquear bens, autorizar busca e apreensão ou até mandar prender, sem consultar ninguém. Agora não. Agora existe um escudo institucional. E não é só isso. O retorno do voto secreto protege os parlamentares de pressões externas, de perseguições, de chantagens e até de ameaças. Isso dá liberdade de consciência. Claro, eu reconheço que o voto secreto também gera desconfiança na sociedade, porque dificulta saber exatamente quem votou em quê. Mas pense comigo, o que é pior? Um deputado que vota escondido, protegido, ou um deputado que é forçado a votar com medo de retaliação? Eu prefiro que ele vote de acordo com sua consciência. Essa PEC também dá mais estabilidade aos partidos, porque agora os presidentes nacionais passam a ter foro no STF. Isso dá mais segurança jurídica, especialmente em momentos de perseguição política. Em resumo, essa PEC não é sobre impunidade, é sobre reequilibrar os poderes, é sobre dizer que o legislativo não vai mais ser refém do judiciário, a reação da imprensa. E é claro que essa vitória não passou despercebida. A grande imprensa reagiu com indignação. Globo News, CNN, Folha, Estadão, todos já estão gritando que essa é a PEC da impunidade, que é um retrocesso, que é um tapa na cara da democracia. E entre os jornalistas que mais se revoltaram está a da Andréa Sadi, que não escondeu a indignação. Ela ficou brava, visivelmente contrariada, e fez questão de destacar que essa PEC vai dificultar a responsabilização de parlamentares. Tem uma proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. Ele está lá, acabou a licença dele e agora as faltas estão correndo na Câmara. Qual que é a proposta do PL? Salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, usando um precedente que foi aberto na gestão de Eduardo Cunha, isentando líderes partidários do registro de presença. Um precedente de 2015. Vou mostrar para vocês, desde cedinho a gente está às voltas aqui com esse texto. Qual que é a ideia? O Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria na Câmara, hoje esse cargo é ocupado pela deputada Carol de Tone, e aí, com isso,
ele pode continuar, de acordo com esse precedente, exercendo o seu mandato nos Estados Unidos. Inclusive, como me disseram deputados do PL, pode até votar na quarta-feira, amanhã, de forma remota, se o projeto da anistia avançar. Por quê? Colocar aqui para vocês. Como justificativa, o PL está usando um precedente de 2015 sobre faltas. Então, como eu contei para vocês, isso aconteceu durante a gestão do Eduardo Cunha. A mesa diretora abriu exceções para o registro de presença no plenário. De acordo com a ata da reunião que alterou a regra, aspas para vocês, em razão da natureza de suas atribuições, fecha aspas, ficam isentos de justificar faltas os integrantes da própria mesa e líderes partidários. E aí? E aí, se o Eduardo Bolsonaro virar líder da minoria, na visão do PL, ele poderia continuar exercendo o mandato dos Estados Unidos. Estou trazendo aqui qual que é a proposta, já entro no bastidor e também na análise, tá? Primeiro fato para vocês. Essa proposta foi inicialmente feita pela deputada Mara Gabrilli à época, a Juliana Braga apurou aqui para a gente, nossa repórter, que era a terceira secretária da Câmara, e depois ficaram isentos também os ex-presidentes da Casa e presidentes nacionais de partidos. E aí parlamentares e tal. Hoje, Eduardo não exerce cargo de liderança, o que significa que a regra não seria aplicada às faltas até o momento. Então, se o entendimento for adotado, ele poderia permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado e votar de forma remota. Então, Valdo, essa é a proposta do PL, que eles vão falar mais adiante. Ainda hoje está prevista explicar essa proposta. Meu comentário, Hugo Mota vai topar isso aqui? Porque se topar, ele é conivente com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Bom. E com a ameaça que Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre ele. Olha o prato feito para a sociedade hoje. PEC da blindagem, impunidade. Anistia amanhã. E Eduardo Bolsonaro com um mandato nos Estados Unidos, inclusive votando no projeto de anistia, que foi a condição colocada por ele, Paulo Figueiredo, aqui dos Estados Unidos para salvar o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Mas vamos ser sinceros, essa reação não é sobre democracia. Essa reação é sobre perda de poder, a revolta de Andréa Sadi com Eduardo Bolsonaro. E não para por aí. A Andréa Sadi também demonstrou revolta com a ascensão de Eduardo Bolsonaro à liderança da minoria na Câmara. E aqui eu preciso abrir o jogo com vocês. Isso é sintomático. Se Eduardo Bolsonaro fosse irrelevante, ninguém estaria falando dele. Mas o fato é que ele incomoda. E incomoda muito. A sua eleição como líder da minoria mostra que a direita está se reorganizando, que não morreu, que não se calou e que está pronta para ocupar espaço de poder de novo. Oposição na Câmara dos Deputados oficializando então Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Vamos acompanhar então, Márcio. E a maioria da mesa decidiu voltar a valer esta prerrogativa de ausência e registro no painel eletrônico. Desde lá, este ato da mesa tem validade até o presente momento, desde 5 de março de 2015. É valendo neste ato da mesa que a deputada Carol Detoni faz esse singelo gesto ao nosso guerreiro deputado Eduardo Bolsonaro, que é sabido de todos, está exilado nos Estados Unidos para lutar contra injustiças, contra a sua família e contra muitos de nós que somos conservadores e da direita. Ademais da crítica de algumas pessoas, nós do PL reconhecemos o brilhante trabalho que o nosso deputado Eduardo Bolsonaro tem feito naquele país, e de lá, baseado na resolução da mesa diretora da Câmara, nós o nomearemos a partir de agora como o líder. Nomeação está sendo feita neste exato momento, que quero apresentar a todos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, com o deputado Eduardo Bolsonaro, a partir desta data, nosso líder da minoria. E quando Andréa Sadi fica brava com isso, ela mostra exatamente o que muitos já perceberam. Parte da imprensa não age como observadora imparcial, mas como militante de um lado. Ela tem o direito de ter opinião, claro, mas é curioso ver como a irritação dela transparece. Isso mostra que o jogo virou. Comparações históricas. Vale lembrar que anistias e blindagens institucionais não são novidade. Em 1979, no processo de redemocratização, tivemos a Lei da Anistia, que perdoou tanto militares quanto guerrilheiros. Aquela lei foi vista como um passo necessário para virar a página da história e pacificar o país. Nos Estados Unidos, por exemplo, parlamentares também têm imunidades fortes. Nenhum congressista pode ser preso durante as sessões legislativas, salvo em casos de crimes graves. Essa proteção existe porque a democracia
democracia só funciona quando os representantes do povo podem trabalhar sem medo de perseguição. Ou seja, a PEC da blindagem não é um ponto fora da curva. É parte de um processo maior de garantir que o legislativo não seja subordinado ao judiciário. Agora deixa eu dar a minha opinião, sem rodeios. Para mim, essa aprovação é uma vitória gigantesca da direita. Não só porque reequilibra os poderes, mas porque mostra que a direita está viva, articulada e com força para aprovar mudanças constitucionais. Isso não é pouca coisa. Sim, eu sei que existe o risco de essa PEC ser usada para proteger parlamentares corruptos. Mas esse risco já existia antes. O que muda agora é que não teremos mais perseguições seletivas. Não vai dar para prender ou processar deputado só porque ele incomoda o sistema. Isso para mim é fundamental. Sobre a Andréa Sadi, eu só posso dizer o seguinte: respeito o trabalho dela, mas é claro que existe militância. Quando ela fica brava com Eduardo Bolsonaro ou com a aprovação da PEC, o que ela está dizendo na prática é: a direita voltou a ter voz e eu não gosto disso. E para mim, isso é motivo de comemoração. A PEC da blindagem foi aprovada com ampla maioria na Câmara. Agora, deputados e senadores só poderão ser processados com autorização da própria casa. O voto secreto foi restabelecido para esses casos. Presidentes nacionais de partidos com assento no Congresso terão fórum no Supremo Tribunal Federal. A direita mostrou força e articulação. A esquerda e a grande mídia estão revoltados, especialmente a Andréa Sadi, que não escondeu a irritação. E eu digo pra vocês, se a grande mídia e a esquerda estão revoltados, é porque a direita está no caminho certo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a PEC da blindagem fortalece a democracia ou abre brecha para mais impunidade? E sobre a reação da Andréa Sadi, você acha que ela está certa em ficar brava ou está apenas fazendo militância? Deixa aqui nos comentários, porque esse debate é fundamental. Eu vou ler tudo e quero saber o que você pensa. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa informação chegar a todo o Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.